Vamos lá. Oi, nós hoje estamos fazendo a revisão do livreto de fundamentação. Nós vamos falar hoje sobre a semana 7, que é a semana que trata do assunto que são os batismos, que é o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma semana de revisão. Bom poder ter esse tempo aqui juntos e vamos aproveitar o melhor possível, que o Senhor nos dê a graça e a sabedoria e o entendimento do que Ele está nos ensinando na Sua palavra. Compartilhar aí, bem, por favor. Aqui. Então, o primeiro assunto que nós vamos tratar, que são os 2 primeiros dias, segunda-feira e terça-feira, é o assunto do batismo nas águas. E quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira trata sobre o batismo no Espírito Santo. Te recomendo que aqueles que puderem tenham os livros, o livreto, né, de fundamentação aí junto, tá? Aqui, livreto. Nós vamos procurar seguir a sequência dele durante essa revisão. Então, na segunda-feira, ele trata sobre o assunto do batismo nas águas e a ordem que Jesus deu, né? Mas antes da ordem, né, Jesus deu o exemplo do batismo, né? Ele foi batizado por João e depois ele ainda dá a ordem lá em Mateus 28:19, né? Dizendo: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também no Evangelho de Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então vemos que o batismo nas águas é uma ordem de Jesus para todos os discípulos, né? Todos aqueles que se convertem, né? O batismo ele não é uma opção, ele é uma ordem que o Senhor nos deixou para que nos tornemos discípulos dele. É preciso passar pelo arrependimento e em seguida pelo batismo, porque é o batismo quem vai nos colocar em Cristo, né? Então todo aquele que se converte ao obedecer o Senhor Jesus vai passar pelo batismo, né? Vai desejar passar pelo batismo. Porque quem crê, como diz a palavra ali, for batizado, será salvo. E a gente pode ver também, em exemplos no livro de Atos, que foi a realidade também dos discípulos, né? Seguirem essa ordem de Jesus, né? Então a gente pode ter o exemplo dos 3.000 de Pentecostes, né? Que Pedro estava pregando e eles perguntaram o que eles tinham que fazer depois de ouvir o evangelho, né? Teve o dos samaritanos, teve o etíope, no qual Felipe alcançou a carruagem dele, teve o batismo de Paulo, o de Cornélio e sua casa, teve o batismo de Lídia também, o do carcereiro e sua casa, de Crispo e outros em Coríntio, e tem os 12 de Éfeso também. Então são exemplos todos que, ao ouvirem o evangelho, né, ao encontrarem o Senhor Jesus, essas pessoas foram batizadas. Interessante assim que aqui a gente trouxe os exemplos de Atos, né? Logo depois do Pentecoste, que os discípulos receberam o Espírito Santo, eles começaram então a fazer, a cumprir a ordem que Jesus tinha deixado e que a gente leu antes ali, né? De ir, de fazer discípulos batizando-os. Então os discípulos seguiram essa ordem. E a gente vê no livro de Atos, que é o primeiro livro depois, né? Vendo os discípulos praticando essa ordem de Jesus de batizar então aqueles que se convertiam. E aqui a gente trouxe vários, mas tem outros exemplos de batismo em outras cartas do Evangelho, do Novo Testamento, né? A gente trouxe aqui alguns exemplos, então, do livro de Atos. Então, dois exemplos bíblicos que são interessantes de serem destacados é o que tem em Atos 8:12, né? Que diz: Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, faziam-se batizar, tanto homens quanto mulheres.
Esse aqui é o caso de Filipe pregando na cidade de Samaria. E também tem em Atos 18:8, Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos coríntios, né, ouvindo, criam e também eram batizados. Então, a gente até pode ver ali a palavra, né, criam e eram batizados. Então, era uma etapa, né, na conversão do discípulo. Passar então. Mas então, o que significa batismo, né? Qual é o significado da palavra, né? E qual é o significado bíblico também do batismo, né? E quantos batismos existem? Né? São algumas perguntas que a gente vai responder agora. Então, o batismo, ele vem da palavra que significa imersão, né? De ser submergido, de estar envolto por outro, né? Um exemplo que a gente pode usar é o exemplo de transformação também, né? Que ele é transformado, né? Quando é colocado dentro da água. A gente pode dar o exemplo do sal, né? Que nós colocamos na água, né? Então, o sal ele é colocado dentro da água de uma maneira que a água vai circundar ele, né? Então, esse é um exemplo também de imersão e de envolvimento que a gente pode usar também para visualizar isso de forma mais prática. Complementando aqui que o Brian falou, né? O batismo em si, ele, como diz a própria palavra ali, imersão, não é apenas molhar, imergir, molhando em água, né? Essa palavra imersão, se a gente olhar lá para o original, a gente vê que no Novo Testamento são usadas duas palavras, o bapto e baptizo, né, que são palavras gregas lá. Essa imersão, então, ela tem um significado de transformação, é uma imersão que transforma. Até o livreto ali, para quem está com o livreto, traz um exemplo do pepino e do picles, né? Porque o pepino ali, quando ele é imergido naquela solução, ele é lá baptizado na imersão lá, que transforma ele num picles. Então, depois que ele sai daquela conserva, daquela imersão, ele não é mais um pepino simples, ele foi transformado agora num picles, né? O Adriano usou uma vez esse exemplo num culto, ficou famoso por esse exemplo, né, Adriano? Então, aqui, essa imersão, o batismo aqui, ele não é um banho de água, um lavar-se de água apenas, né? Ele é uma imersão, uma transformação de algo em outra coisa nova, né? Então, é o que o batismo faz aqui por nós, como está escrito aqui no versículo, né? Acho que a gente não leu ainda, né, o versículo? Não. Né? E, porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, porque o batismo agora nos coloca em Cristo, andarmos em novidade, uma nova vida. Como diz ali no Gálatas 3:27, todos quando fomos batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Nós somos revestidos de Cristo pelo batismo, né? Como o Brian estava colocando ali, né? Imersos, envoltos, né? E esse seria o significado bíblico do batismo, né? E depois Paulo também na carta aos Efésios 4:5, né? Ele repete, né, que existe só um Senhor, uma só fé e um só batismo, né? Se referindo ao batismo nas águas, né? E essa imersão e revestimento no corpo do corpo de Cristo, né? Então, o batismo não é só um banho, podemos dizer que ele é uma solução também. Eu acho importante frisar também esse ponto que o Brian colocou de só um batismo, porque muitas vezes a gente lidando com as pessoas, com as vidas, e as pessoas têm experiências de ter passado por outras religiões, outras congregações, enfim, e às vezes eu identifico que tem um pequeno engano de que o batismo é como se tivesse se batizando para entrar na congregação, né? Ou mudar de religião. Não, o batismo, se ele é em Cristo e é revestido de Cristo, ele é uma vez só. O batismo ele não é uma cerimônia religiosa para entrar numa religião, para entrar numa congregação. Ele é para transformação. Se o batismo foi feito de transformação, conforme biblicamente está ali, batizado em Cristo e foi revestido de Cristo, ele é um só. Não precisa ter novos batismos, porque ele é uma vez só, né? Sim, o batismo é no corpo de Cristo, não em congregações.
Isso mesmo. Indo para o próximo dia, né, a terça-feira, ela trata sobre as condições, então, para a realização desse batismo, né? E para isso tem-se dois pilares, né, que a gente pode ver muito bem exemplificados em Atos 8:38 e também em Atos 2:38, né? O primeiro desses pilares é a fé e o segundo é o arrependimento. A fé, ela indica a consciência da pessoa ao ouvir o evangelho, né? E o arrependimento indica uma atitude, uma decisão da pessoa em seguir as palavras de Cristo. Por isso que são dois pilares essenciais para a realização do batismo. A pessoa ter a consciência e a decisão, né? Então, a fé, podemos ver lá com Filipe, né? Atrás do etíope, na carruagem. Filipe respondeu para ele quando ele tinha perguntado se ele podia ser batizado, né? E ele responde: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Depois ele foi batizado. E também temos o versículo do arrependimento, que é Atos 2:38, que respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A gente vê então que existe essa condição para o batismo, né? A fé, que é o crer, e o arrependimento. Interessante que lá, quando João estava batizando, alguns fariseus, saduceus, publicanos chegaram até João, e o João disse assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, eles queriam ser batizados, mas João disse: tá, mas produzir frutos de arrependimento. Então, tem que ter o arrependimento antes do batismo, né? O batismo, se você não está vendo frutos de arrependimento na vida da pessoa, às vezes a pessoa assim, ela diz que crê em Jesus, né? A gente vai ministrar o evangelho, a pessoa diz: não, eu creio. Mas tu não consegue ver ali um crer que vai além de um crer em conhecimento, mas é um crer transformador, que gera frutos de arrependimento. Quando então a gente vê que tem esses frutos de arrependimento, né, quer dizer que a pessoa tem essas condições para ser batizada. Então a gente tem que tomar cuidado assim para não levar a pessoa a serem batizadas sem a gente levar ela a essa condição de arrependimento, de fé, de ver frutos de arrependimento na vida dela, né? E isso vai para a próxima questão, que é quando batizar? Então, se a pessoa que recebeu a palavra manifesta a fé e o arrependimento pedindo o batismo, é o tempo dela ser batizada, como podemos ver nos exemplos de Atos 16:33. Uhum. Tem o Atos aí? Não. Ou vamos ler aqui? Não, vamos ler na Bíblia. Não? Então vamos ler aqui o Atos 16:33. Diz assim: naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Na verdade, é interessante nesse versículo a gente voltar um pouquinho antes. Aqui está falando da conversão do carcereiro. O que a gente vê na conversão do carcereiro, né? Que ele diz assim, ó, depois trazendo-os para fora, lá no versículo 30, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Então ele desejou ser salvo, ele desejou ser transformado. E daí diz que depois, então, que pregaram para ele, ó, e lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. E depois que eles pregaram, então, eles foram batizados. Mas a gente vê ali que houve um desejo, né? Então, esse pedindo o batismo, se a pessoa que recebeu a palavra, como está escrito, ele manifesta a fé e arrependimento e pede o batismo, é o tempo de ser batizado. Porque às vezes a gente tem a tendência de levar as pessoas para o batismo, a gente ministra o propósito, ministra o evangelho, e diz: agora tu tem que se batizar. E a gente meio que empurra a pessoa para o batismo, né? E não é bem assim, né? A gente tem que ver que a pessoa ela tem que mostrar frutos de arrependimento, que ela tem que desejar o batismo. Porque a pessoa, quando ela manifesta a fé, ela começa a demonstrar frutos de arrependimento, ela vai desejar mais de Deus na vida dela, ela vai desejar ser transformada. E ela vai entender que para ser transformada, ela precisa passar pelo batismo para o novo nascimento. Né? Não há novo nascimento se não for pelo batismo. Como a gente vê lá quando Jesus estava falando com Nicodemos, né? O que farei, né, para herdar a vida eterna? Jesus disse, né,
quem não nascer do alto, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, né? Então, quem não nascer da água e do Espírito. Então, a pessoa ela vai desejar, ela vai pedir pelo batismo. Então, é a hora dessa pessoa ser batizada, né? E às vezes a gente tem que tomar o cuidado porque na empolgação ali a gente acaba levando a pessoa para o batismo e ela vai mais por obediência nossa, sem estar entendendo muito, ou sem estar desejando muito ainda aquela transformação. Ela ainda está absorvendo o evangelho na vida dela, ainda está calculando o preço, né? Então é importante identificar esse momento de batizar a pessoa, né? Não é assim, terminei de ministrar o propósito, terminei de ministrar a fundamentação e o livro, ela já entendeu tudo e está pronta para ser batizada. O pronto vai um pouquinho além, né? Tem que manifestar a fé, tem que manifestar arrependimento. Sim, bem. Então, também tem uma repercussão prática do batismo, né? Que é o que acontece quando nós somos batizados, né? Então, 3 elementos que se manifestam é a salvação, o perdão e a inserção, né? A salvação, então, diz que nós somos salvos do mundo e do pecado para não vivermos mais na prática do pecado, como podemos ler em Romanos 6, 2, 13 e 6 também. E eu recomendo também a leitura de Romanos 6 todo, que ele trata justamente do assunto do batismo nas águas, e ele é bem claro em detalhar todos os aspectos assim referentes à salvação, perdão e à inserção. Eu vou ler que esses versículos, né, conforme tu vai andando ali, eu vou lendo os versículos, tá? Então ali com salvação, Romanos 6:2, né? Diz ali então no Romanos 6:2: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos, né? Depois lá no 3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Então, como o Guilherme está dizendo, a salvação, né? Somos salvos do mundo e do pecado, né? Por meio do batismo. Então, é uma das repercussões práticas, né? De modo nenhum viveremos mais no pecado, porque agora isso é uma repercussão que vai acontecer na nossa vida, né? Caiu o meu zoom. Eu vou tentar entrar de novo aqui. Deu, já estou de novo. Voltei, estou aqui de novo, pessoal. Eu pausei. Eu pausei. Então, pode voltar. Só tive um problema com internet aqui com o Zoom, mas já estou de volta. Pode seguir, bem. Tá bom. O próximo aspecto é o perdão, né? Então, nós somos perdoados tendo uma boa consciência diante de Deus, vivendo sem acusação ou culpa, né? Porque o batismo, ele é a realidade, na verdade, e um significado de nos sermos inseridos em Cristo, tanto na sua morte como na sua ressurreição. E Cristo foi morto para que a culpa recaísse sobre ele, né? Para nos libertar do domínio do império das trevas. O que nós éramos antes? Nós pecávamos e nós não tínhamos essa liberdade, nós fazíamos o que nós não queríamos, né? Porque nós estávamos sujeitos a essa lei do pecado. Mas Cristo morre a nossa morte, nos trazendo a salvação e o perdão. E agora nós somos livres para praticarmos o bem que Cristo nos preparou. Então, nós sepultamos o velho homem e nascemos para uma nova vida onde a gente pode escolher praticar o bem e praticar o bem, porque antes nós não tínhamos este poder. Como uma das repercussões práticas, além da salvação que nós falamos, então, o perdão, né? Eu vou ler ali o 1 Pedro 3:21, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, ele vai nos trazer o perdão e uma boa consciência. Eu lembro quando eu fui batizado, a experiência de sair das águas assim foi transformadora para mim, né? Não caiu, não aconteceu nada assim de extraordinário, como é que eu vou dizer assim, que visível, mas espiritualmente aconteceu algo tremendo. Eu saí da água, do batismo, me sentindo realmente uma nova pessoa, olhando as coisas diferentes, numa alegria que não era comum para mim, né?
me sentindo totalmente com a consciência limpa, leve diante de Deus, né? Então, o perdão, o batismo, ele vai nos trazer essa consciência, boa consciência diante de Deus, essa sensação de perdão, né? Que realmente acontece, que Deus nos perdoa em Cristo por meio do batismo, né? Que somos incluídos na morte de Cristo, que nos dá o perdão. Inserção? E como nós, inseridos, né, revestidos de Cristo, nós começamos a fazer parte do corpo dele. Nós somos acrescentados ao corpo de Cristo, que é a igreja, nossa manifestação ainda aqui na Terra. Que a gente pode ler isso em Atos 2, 41 e 42. Lá em Atos 2, 41 é quando então é batizado os 3.000, 5.000 lá, né? Nós somos aproximadamente 3.000. E depois, no 42, fala deles inseridos ali na igreja, então, né? Então diz assim, Atos 2, 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo, uma inserção, né? Naquele dia, de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. E assim segue ali, né, os versículos. Né? Então, aqueles 3.000 que foram batizados, eles foram inseridos, acrescentados no corpo de Cristo. Né? Para vivermos, então, para todos aqueles que são batizados, viver uma nova vida, né? Como está lá em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Esses aspectos também eles entram e dão outras novidades, né, como a nova vida, novo reino e nova linguagem, né, que podem ser conferidos nos versículos que estão no slide, mas também muitas outras repercussões e é realmente uma novidade de vida, um renascer, né, um ressurgir, né, em Cristo. E agora nós vamos para o próximo assunto, que é batismo no Espírito Santo. Vamos então para quarta-feira. Batismo no Espírito Santo. Pessoal, se tiverem alguma questão para colocar em dúvida sobre batismo, né? A gente está não aprofundando muito aqui porque é uma revisão e nós temos um tempo aqui limitado também, mas pode ser revisto com seus discipuladores e podem também nos mandar depois no chat ali perguntas, dúvidas, que a gente vai procurar responder depois. Pode ir, Brian. Pode ir. Tá. O primeiro assunto, então, que ele trata é a pessoalidade do Espírito Santo, né? Conforme Jesus disse lá em João 16, 13 a 14, né? Quando vier, porém, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que estão para vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então a gente pode observar, né, que o Espírito ele tem uma personalidade, ele tem uma identidade, ele é a manifestação de Cristo, ele é o Espírito da verdade, né? O batismo ele não é só um poder ou só uma unção em si, né? Ele é uma pessoa. Ele faz parte da Trindade, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, né? Então o Espírito ele é uma pessoa. E isso é importante a gente entender. É uma pessoa que a gente vai ter comunhão, que vai nos comunicar as coisas de Deus, coisas de Jesus, né? Como Jesus disse que ia enviar a nós um outro Consolador, né? E ele foi uma promessa. Essa promessa do Espírito Santo foi já desde o Antigo Testamento, a gente pode ver lá em Joel, né? A gente vê que o batismo ele foi predito pelos profetas, no caso, por Joel, foi predito por João, quando ele estava também pregando, disse que viria depois dele alguém que batizaria não só com água, mas com o Espírito. Ele foi predito também por Jesus para os discípulos, né? Dizendo que ele ia enviar o Consolador. E aí então chegou Pentecostes, após a ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo, que veio então Pentecostes, onde a promessa foi derramada então sobre os discípulos, né? Sim, como diz lá em Atos 2:39, né? Para vós outros é a promessa e para vossos filhos e para todos, né? Os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Tá frisado aqui o todos,
porque esse batismo no Espírito Santo que aconteceu lá em Pentecostes não foi só para aquelas pessoas que estavam lá, é para todos os que estão longe, como nós hoje. Então, lá foi o batismo inicial, do enchimento do Espírito. Mas de lá para cá, essa promessa agora é para todos aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor, que são então inseridos no corpo, que são convertidos, que são transformados por Cristo, que são batizados, né? E o mais importante, então, da consequência também da pessoa do Espírito Santo, é que, assim como Cristo, a, é uma base relacional que tem que ser estabelecido com ele, né? Então, não é maneiras puramente específicas, ou, né? Mas é uma base relacional, assim como os discípulos tinham com Cristo, né? Uma pessoa com uma identidade, com que tem que se conversar, né? Então, é uma base relacional. Posso passar? Sim, vamos adiante. Então, o fundamento bíblico, né, com relação ao batismo, tem uma diferença entre a habitação do Espírito Santo e o batismo, né? A habitação do Espírito, ela acontece quando nós somos batizados nas águas, né? O Espírito vem habitar em nós, né? E vem e nos comunica a vida de Cristo. Nós somos inseridos em Cristo, nós recebemos então a vida de Cristo através da habitação do Espírito em nós, né? A gente pode ler lá, por exemplo, em Romanos 8 e 9 e 16, né? Deixa eu rapidamente pegar aqui, Romanos 8, 8, 9, né? Diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a habitação vem nos comunicar a vida de Cristo, e é quando nós, então, nos arrependemos e nos batizamos nas águas, né? E daí depois vem o batismo no Espírito, que é o enchimento, aquele fluir do Espírito que vem e transborda, que vai além do só habitar em nós, ele sai para transforma Flui de e dentro para fora. flui é como um poder de nós, né? Por isso que o batismo ele vem nos comunicar o poder de Cristo, né? Lá em Atos 1, 5 diz que nós receberíamos poder a descer sobre nós o Espírito Santo, né? Diz assim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E daí lá no 8 vem se cumprir. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o batismo vem esse fluir do Espírito que nos capacita, nos dá poder para sermos testemunhas, né? E um ponto importante também é que o batismo no Espírito Santo, né, o intervalo entre ser habitação e o batismo no Espírito Santo pode variar, né? A gente pode ver exemplos na Bíblia, né, onde as pessoas se tornaram habitação e logo depois foram batizadas também. E também encontramos congregações onde já havia a habitação do Espírito Santo nos irmãos, mas eles não tinham ouvido ainda falar sobre batismo. Então, os discípulos vão lá e eles são batizados também com o poder de Cristo, né? Os que se convertiam, então, naquela época, desde lá, então, eles eram ensinados a se apropriarem dessa experiência do batismo, né? Além de ter a habitação, mas buscar ter essa experiência do batismo, que é o que capacitaria para o ser testemunho, para o ser um sacerdote, para ser um instrumento de Deus para levar o evangelho a todo mundo, como o Senhor nos pediu, né? Porque a habitação ela trata com nós, e o batismo, o poder de Cristo é de nós para fora, né? Para com o mundo que está no exterior, né? Pode seguir, né? Então, vamos ir para quinta-feira, onde ela começa tratando sobre o propósito de sermos batizados no Espírito Santo. Então, ser batizado no Espírito Santo e viver cheio do Espírito Santo, né, faz parte da obra de Deus em sua vida e do que Deus quer fazer através da sua vida, né? Ou seja, um fluir de dentro para fora, né? Uma manifestação clara, né, de Cristo.
Como essa ilustração aqui de um copo cheio de água e transbordando a água, né? É mais ou menos a ilustração, não é, como eu vou dizer assim, tem um pouco fraca essa ilustração, né, perto do que realmente o Senhor faz na nossa vida, mas serve para ilustrar que um copo cheio de água é a habitação do Espírito. Mas quando aquele copo não é suficiente para conter e aquela água começa então a transbordar, a jorrar, e vejam que aqui na imagem a água vai se espalhando para fora do copo e vai molhando o que está na volta, né? Isso é o transbordar do Espírito, esse é o ser cheio do Espírito. Então o copo está com água ali paradinho, tá, o Espírito Santo habitando. Agora a água transbordando e continua jorrando e impactando o mundo exterior do copo ali, molhando o que está fora, o poder da água impactando o mundo exterior. Isso é o ser cheio do Espírito, né? Por isso que diz ali, ó, ser batizado no Espírito Santo e viver cheio do Espírito faz parte da obra de Deus em sua vida, ou seja, a habitação em sua vida, e do que Deus quer fazer através da sua vida. Daí é o poder do Espírito Santo. Então é por isso que nós somos cheios do Espírito. O Senhor nos dá esse enchimento do Espírito, então, para Ele poder fazer através de nós a obra que Deus nos chamou, né? É uma forma de nos capacitar. E alguns dos resultados práticos disso, né, por exemplo, como está listado no livreto ali, né, receber o poder para a vida interior, né, uma disposição maior no serviço, né, um poder para testemunhar e pregar e anunciar o evangelho, né, uma manifestação do Espírito através de seus dons também, uma nova dimensão de adoração e louvor no Espírito, né, além da manifestação de todos os frutos do Espírito, né, conforme Gálatas 5:22-25 também, nos ajudando a abandonar as obras da carne e nos empenharmos no serviço dos santos também. Uhum. Como o Ben está falando ali, né? Então, o resultado dessa vida cheia do Espírito na nossa vida é bem significativo. A gente vai ver, então, várias questões, como a gente recebe poder na vida interior, a gente é uma unção, né? A gente haverá disposição para servir, para poder fazer, e poder para fazer esse serviço, um poder maior para testemunhar, uma nova revelação de Jesus em nós. O Espírito nos traz uma nova revelação de que é Cristo em nós. E a compreensão da pessoa e da obra de Jesus em nós, tudo isso o Espírito Santo vai nos trazendo, né? A Bíblia se tornará um livro mais inspirativo, se a gente consegue entender melhor, através do Espírito, o que o Senhor quer nos ensinar através da palavra. Como diz lá em João 16:13, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará à verdade. Então o Espírito nos comunica a palavra e traz revelação da palavra do Senhor. Haverá mais amor no discípulo, porque o Espírito Santo ele vem com todos os dons. E o amor é o dom supremo, né? O Espírito Santo manifesta os seus dons através do discípulo. Então nós somos um canal agora de Deus e através de nós o Espírito Santo vai poder usar os dons para comunicar a vida de Cristo e um desses dons que a gente vê claramente é o dom de línguas, né? O ser cheio do Espírito ele não é só o falar em línguas. O falar em línguas é um dos dons que normalmente se manifesta no enchimento do Espírito, mas o profetizar também é um dom que pode se manifestar, né? Então é importante aqui, né, que o falar em línguas não é em si o objetivo de a gente ser cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente pode confundir isso. O meu sonho é falar em línguas. Falar em línguas ele é só uma consequência, né? O importante é o Espírito Santo nos enchendo e trazendo tudo que tem com ele, todos os dons, e um deles é o falar em línguas que normalmente se manifesta, né? E aqueles que não têm, a gente estimula que busquem essa experiência desse enchimento, desse poder do Espírito na sua vida, né? Não para falar em línguas, mas para ir além, fazer muito mais do que só falar em línguas, né? Mas também estimulamos, falar em línguas também é bom. A gente vai ver um pouquinho adiante aqui. Quem não gosta de falar um novo idioma, né? Se comunicar melhor. Pode seguir, bem. O receber, então. Como é que, né, no dia de sexta-feira, né, ele trata como receber o Espírito Santo, né? Esse batismo no Espírito Santo, né? Então, a gente vê lá em Lucas 7, de 38 a 39,
Quem crê em mim, né? Jesus está dizendo isso. Como disse as Escrituras, do seu interior manarão rios de água viva. Disse isso a respeito do Espírito que iam receber os que nele criam, pois o Senhor ainda não fora dado, o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Né? Então, o batismo ele é pela fé. O batismo no Espírito Santo é pela fé, pedindo e confiando que o Senhor dará. Quando a gente é batizado nas águas, a gente crê que o Senhor nos perdoa, certo? Não é uma fé que a gente está exercendo ali, de que nós fomos colocados na cruz de Cristo e que o Senhor nos perdoou. Então, o receber o batismo no Espírito Santo é a mesma fé que nós precisamos. Assim como a gente precisa da fé para crer em Jesus, na obra dele, que nossos pecados estão perdoados, nós, pela fé, confiamos na descida do Espírito e pedindo, confiando com essa fé que o Senhor está nos dando o Espírito dele, né? Então, quem crê em mim, né? Isso é o que precisa, é quem crê em Jesus. Como o Espírito Santo é uma pessoa, né? Essa base relacional dele é pelo pedido, é pelo diálogo, né? Por isso que a fé é necessária para que haja esse recebimento do Espírito Santo, né? Uhum. É assim que se comunicam, né, as pessoas. Então, exercer isso para ser batizado também. Estamos já na sexta-feira, quase encerrando aqui. Vamos lá, Brian. E também eles tratam sobre o que é falar em línguas, né? Então, o apóstolo Paulo, ele ensina em 1 Coríntios 14. Também ele está dando a recomendação acerca dos dons à igreja de Coríntios. E ele fala sobre em línguas que, primeiramente, no versículo 2a, que quem fala em línguas fala diretamente a Deus. No versículo 2b, fala em mistérios. Também a si mesmo se edifica. A pessoa deve orar em voz alta para que possa interpretar, né, 2 ou 3 nas assembleias da congregação. E também quem ora em línguas ora com o Espírito, né? Ora diretamente a Deus, né? Ora uma língua, né, de Deus, né? Os linguistas aqui devem gostar disso. Esse ponto aqui, falar em línguas, né? Até lá em Coríntios, Paulo está dizendo, né, que eu estava falando ali que na igreja preferia que falassem mais profetas, profetizassem mais, porque se entrasse alguém que não fosse convertido, poderia entender melhor do que se todos orassem em línguas ao mesmo tempo, né? Então, orar em línguas é algo precioso que Deus nos deixou, porque ele, como diz ali, fala diretamente a Deus. O Espírito, orando com o Espírito, entende melhor a Deus, né? E fala em mistérios, a si mesmo. Então, muitas vezes, quando a gente está orando em língua, a gente está edificando a si mesmo. Quando a gente está num grupo maior e daí, de alguma maneira, o Espírito nos traz uma língua para falar, daí sim a gente deve orar alto para que alguém possa interpretar. Se ninguém interpretou, bom, daí fica quieto. E não orar todos ao mesmo tempo em línguas, porque senão vai ser difícil de interpretar. Então, ora alguém teve interpretação ou não, daí outro ora até que, para que tenha interpretação, porque se todos orarem ao mesmo tempo. Mas então, esse falar em línguas, ele vem para edificação, né? Tanto nossa como do corpo de Cristo, quando tem uma interpretação, quando tem algo que Deus está comunicando ali para a igreja através de uma interpretação. Né? Vamos adiante. Estamos encerrando aqui o tempo. Né? Os últimos pontos é o enchimento do Espírito Santo. Né? Então, a gente vê em Pentecostes, no primeiro evento do batismo, onde eles são cheios, né? Mas esse enchimento, ele pode e deve repetir-se, né? Ele não é um evento isolado, um ponto único, né, de enchimento do Espírito Santo. Ou seja, o batismo no Espírito Santo poderia ser o primeiro evento de enchimento no Espírito Santo. Mas devemos estar continuamente nos enchendo do Espírito Santo para alcançarmos de fé em fé, né, avançarmos, né, progredirmos, né, alcançarmos novos desafios, né, na caminhada com o Senhor, né. E a gente pode usar o exemplo de Atos, né, em Pentecostes, né, 2:1 ao 4, onde eles são batizados, cheios do Espírito Santo. E depois a igreja em oração, em Atos 4:31, é cheia novamente, né,
do Espírito Santo. Ou seja, menos de 2 capítulos eles são cheios de novo do Espírito Santo. Né? Eu só leio esses versículos, bem. Então, em Atos 2, do 1 ao 4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como que um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Daí lá no 4:31, quando esse mesmo grupo de pessoas, os irmãos estavam reunidos de novo, agora a igreja estava em oração lá, né? Diz assim, ó, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Né? Vejam que quase sempre que eles são cheios do Espírito Santo, vem logo depois que eles usam aquele dom ali para manifestar, para anunciar a palavra de Deus. Né? Então o Espírito vem com esse poder de nos capacitar para testemunhar. Né? E como o Brian estava dizendo, o enchimento não é só no batismo, ele deve ser progressivo. É uma experiência progressiva que a gente vai crescendo e buscando e desenvolvendo esse encher-se na nossa vida, né? E por isso até tem esse versículo aqui. Quer ler bem? Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, uma atitude positiva da gente, né? De prática, né? Falando-vos uns aos outros em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração, sempre dando graças por tudo ao Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, em Efésios 5, 18 e 21, Paulo adverte, e continua também com outros conselhos para nos enchermos do Espírito. Então, queridos, estimulamos a todos nós, né, com essa palavra, com essa revisão, a continuarmos buscando nos enchermos do Espírito, né? Esse enchei-vos do Espírito. Estimulamos a todos a buscarem essa experiência, aqueles que não têm ainda, né? Converse com o seu discipulador, ou vá para diante do Senhor e peça com fé, como ali nos ensinou, né? Porque o Senhor nos chamou para recebermos, né? Para todos aqueles que se converteram, que foram transformados por Cristo, para todos os seus discípulos. Não é para alguns, é para todos. Então esse é o nosso ânimo aqui, né, de continuarmos progredindo na fé. Assim como o batismo nas águas é para todos, né, a inserção em Cristo, o batismo no Espírito Santo é a capacitação para andar, né, nesse caminho. E deve ser e é para todos também. Que de todos nós, de todos vocês que estão ouvindo, de todos nós, como o copo ali derramando água, e a água se espalhando e tocando o que está na volta, que assim seja, todos nós sejamos um copo onde o Senhor nos encha do Espírito e a água transborde e toque a todos que estão ao nosso redor, né, com o poder do Senhor. Obrigado mais uma vez por nos estar aí conosco nesse tempo, agradecemos e abençoamos a todos. Continue os próximos dias, nas próximas revisões. Um abração, fiquem na paz do Senhor. Até mais. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações e deixem o seu like.